Então, ontem mesmo eu assisti uma palestra no YouTube, uma pessoa falando sobre envelhecimento, né? Bastante bacana. Uma doutora, esqueci o nome dela, falando sobre envelhecimento, né? Como é que as pessoas envelhecem mal, não sabem envelhecer, não se preparam, né? Para envelhecer é uma coisa que todo mundo sabe que vai acontecer, mas ninguém quer pensar a respeito, ninguém quer se preparar para envelhecer, né? Achei bastante bacana, achei interessante porque ela falou várias coisas que o budismo também fala. Até fiquei surpreso, né, que esse tipo de conhecimento existisse fora do budismo. Mas aí no final da palestra descobri que parece que ela tem conhecimento de budismo também, né? Ela inclusive recomendou às pessoas praticar meditação como uma forma de melhorar a qualidade, né, do seu processo de envelhecimento, saber lidar melhor com o envelhecimento, né? Ela recomendou a prática de meditação. Só que o motivo pelo qual ela recomendou a prática de meditação é porque ela deu uma explicação técnica. Ela falou que acho que aumenta o tamanho do córtex, alguma coisa assim, sei lá, galera. Mas eu tenho outra explicação por que meditação é útil para ajudar a gente a envelhecer. E envelhecer, saber envelhecer bem é útil para ajudar a gente, mesmo quem é jovem, saber ter uma vida mais tranquila agora. Se você tem confiança de que vai saber envelhecer bem, isso traz uma tranquilidade para você aqui e agora já. Né? Já é um assunto que queima na mente, ela fica escondida ali, a gente reprime esse assunto, olha para o outro lado, finge que não viu. Mas se você faz as pazes com o assunto, né? Se você sabe, tem certeza, tem confiança em si, né? Que eu vou envelhecer e vai ser tudo bem, vai ser tranquilo. Isso gera um bem-estar muito grande, gente. Isso gera uma tranquilidade na mente já aqui e agora, já dá um grande alívio na mente das pessoas. A razão pela qual a meditação é útil no processo de envelhecimento, né? Saber lidar com o envelhecimento, é porque a meditação é justamente saber fazer as pazes com o que está acontecendo. Para conseguir que a mente se pacifique, para conseguir que a mente faça silêncio, o grande segredo é esse, é você estar disposto a não brigar, né, com o que está aqui e agora. Qualquer sensação que seja. Né? O corpo é desagradável, está doendo, está calor, está frio, ou a sensação emocional é desagradável. E aí, se você conseguir fazer as pazes com aquilo, a mente se pacifica. Você não precisa ter uma mente perfeita, né? Você não precisa ter uma mente livre de qualquer sensação desagradável. Você não precisa ter um corpo perfeito. Você não precisa ter um corpo de professor de yoga para conseguir sentar em meditação e ter a mente pacífica. Você precisa ter a capacidade de aceitar, né? A capacidade de fazer as pazes, de estar disposto a experienciar. Né? Se você estiver disposto a experienciar a sensação do aqui e agora, não importa qual seja, ela não chega a ser uma sensação agradável, mas pelo menos a mente se pacifica. E a mente pacífica já tem um certo prazer ali, sabe? Já tem um certo bem-estar. Né? E quando a mente se pacifica, a mente em si começa a se tornar cada vez mais e mais agradável. A sensação de bem-estar, ela se expande. Né? E ela se expande ao ponto, às vezes, de sobrepor o mal-estar do corpo, por exemplo. Né? As pessoas veem a pessoa meditando durante uma hora inteira sem se mexer, total silêncio. Né? Imagina, o corpo da pessoa não dói. Dói com certeza. O que acontece é, primeiro, sempre tem um desconforto no corpo, mas se você faz as pazes com aquele desconforto, a mente se sente em paz, se sente bem. E aí aquela sensação de bem-estar, você foca nela, né? Ela fica cada vez maior, ela preenche todo o seu campo de experiência, né? E no final o corpo pode estar queimando fogo, e você não está nem aí, porque a mente está agradável. Né? Então você sente a mente é o segredo. O segredo da felicidade está na mente, não no corpo. Então se a pessoa treina isso desde já, né? Treina a não ter medo das sensações, não ter medo das sensações corporais, não ter medo das sensações emocionais, né?
pessoa consegue sentir, consegue sentar e sentir aquilo de peito aberto, né? Sem ter medo, né? Isso já é uma grande, grande ferramenta, né? Em lidar com o processo de envelhecimento, né? Uma coisa que ela mencionou que eu achei interessante, que eu também, uma coisa que eu sempre falo para as pessoas, é a importância da coragem. Me espanta até o Buda não ter criado um parami. Que o Buda tem uma lista de qualidades mentais que o Buda recomendava, né? Que o Buda elogiava, né? Então são os 10 paramitas, né? Se fosse eu botaria mais um, que é o paramita da coragem, a capacidade de ter coragem. É uma grande capacidade de se ter, gente, é muito útil. Porque a maioria dos nossos sofrimentos, a maioria dos nossos problemas, vem dessa nossa incapacidade, né? Indisposição, né? Indisposição de sentir as coisas, indisposição de experienciar as coisas. Né? Se você tem coragem de experienciar as coisas, já alivia bastante. Né? Um dos maiores medos das pessoas têm em ficar velho é a perda da beleza física, a perda da força física, a perda da autonomia, né? Ela falou também sobre esse assunto, né? Sobre autonomia e... tem um outro. Autonomia e... independência, isso mesmo. Ela falou sobre autonomia e independência. Então a pessoa também tem medo disso, né? De perder a independência. A gente tem medo de ser um fardo para os parentes, né? A coragem ajuda bastante tudo isso, viu? Ter coragem, ter disposição, sabe? De sentir as coisas, de disposição a experienciar, né? Sofrimento, às vezes não é tão ruim quanto vocês pensam. Sofrimento pode ser uma ferramenta de grande sabedoria, na verdade. Né? As pessoas têm muito medo de sofrer, mas eu tenho essa teoria, sabe, de que você ter coragem de encarar o sofrimento do corpo humano, conforme você envelhece, vai adoecendo, né? E eventualmente culmina na morte. Né? Eu acho que tem um certo aspecto didático, né? Em você passar por esse processo. Eu não acho que é à toa, não, que isso ocorre. Né? Se uma pessoa inteligente, tem sabedoria, esse processo pode ser fonte de grande elevação espiritual para essa pessoa, sabe? Um dos grandes empecilhos dos seres humanos é justamente a sedução, né, pelo corpo humano, pela experiência de ser humano. Né? Se a pessoa... o que a gente chama de experiência de ser humano? A gente só olha para a juventude. Né? A gente só quer esse lado aqui que é o legal. E até a experiência da juventude a gente tem uma visão toda distorcida dela. Né? Tem uma visão toda distorcida, toda fantasiosa sobre o que é, né, de como que é a experiência. Mas às vezes você, sabe, olhando de cara, o que é esse corpo mesmo? Né? Olhando, quanto problema esse corpo traz, quanto sofrimento ele traz, como ele é limitado, como ele é um fardo, como ele é pesaroso, né? Isso, na verdade, pode ser um grande estímulo para a pessoa buscar algo melhor, sabe? A pessoa ter essa volição, falar, bom, isso aqui não é tão bom, né? O que mais tem além disso aqui? Além desse corpo, o que mais tem aqui? O que mais eu posso fazer além de ser esse corpo? O que mais eu, como ser humano, sou capaz de alcançar, de realizar? Um dos grandes fontes de tormento para essa mente é justamente esse corpo, gente. E o segredo para esse tormento apaziguar não é ter uma saúde perfeita, porque isso não existe. A saúde perfeita, se existe, existe por ao menos 2, 3 anos, depois alguma coisa acontece. Né? O grande segredo para a mente se apaziguar e fazer as pazes com o corpo tem um aspecto importante aí que é o desencanto. Né? Em inglês tem uma palavra, tem o dispassion, né? Tem a paixão e tem a despaixão. Então, com relação ao corpo, uma coisa que funciona muito bem é isso, né? Você tem uma visão bem clara, né, de que esse corpo, na verdade, é um fenômeno limitado. Esse corpo não é a coisa mais fantástica do mundo.
Ele, na verdade, é uma fonte de grande preocupação constante, uma fonte de sofrimento constante, é uma fonte de preocupação constante, de medo constante. E aí, por ignorância, a gente cria a nossa vaidade ao redor do corpo. E aí fica pior ainda, porque aí tem um dever constante, né? Em nutrir aquela vaidade sobre um fenômeno totalmente frágil, totalmente impermanente, totalmente fraco, né? Um fenômeno fraco, né? A beleza do corpo é extremamente fraca. Né? Você conseguir suster a beleza de um corpo durante um dia, né? Quantas vezes tem que pentear o cabelo, quantas vezes tem que tomar banho, quantas vezes tem que arrumar a roupa, arrumar o cabelo, enfeitar. Né? A beleza do corpo não dura nem um período de horas. Né? Em poucas horas o cabelo está todo emaranhado de novo. Né? E um dia o corpo está fedido, fedorento mesmo, insuportável. Assim. E fora isso, alimentação, né? etc. Tem que proteger do sol, tem que proteger da chuva. Se a pessoa tem uma visão clara disso, né? Ela consegue perfeitamente continuar existindo. Né? Só que agora o foco dela passa a ser a mente. Né? A mente é mais importante. O corpo é apenas um acessório, algo que a gente usa, a gente cuida, da mesma forma que a gente cuida do carro, cuida da casa, cuida do chinelo, também cuida do corpo. A gente não joga ele fora. A gente não faz coisas que a gente sabe que vai prejudicar o corpo. Ou seja, você substitui apego por inteligência. Né? O método para cuidar do corpo é a inteligência, e não apego. Não um apego desesperado, não a vaidade. Tá? Não medo, mas inteligência. Então, se eu fizer isso aqui, o corpo me dá menos problema. Ótimo. Então, vamos comer essa comida. Vamos cuidar do corpo dessa forma. E assim gera menos problemas. Né? Só isso. Mas o que você vê de valor realmente está na sua mente, né? Na sua parte não corporal. Né? O Buda dizia a mente precede tudo, né? A mente precede todos os estados de felicidade e de sofrimento. Né? A experiência humana é liderada pela mente. A mente é o que precede tudo que você experiencia. Né? Então, a pessoa que tem uma mente saudável, uma mente saudável, né? Uma mente sábia, saudável, essa pessoa, a felicidade segue essa pessoa como uma sombra. Né? Onde quer que você vá, sua sombra vai junto. Né? E uma pessoa que tem uma mente doentia, uma mente incapacitada, uma mente incompetente, uma mente infantil, imatura, essa pessoa, onde quer que ela vá, o sofrimento segue ela. Da mesma forma que a carroça segue o cavalo, né? Que o cavalo está com a carroça amarrada, né? Onde quer que ele vá, a carroça vai atrás. Né? É um fardo. Né? Da mesma forma, a mente não desenvolvida, né? Onde quer que ela vá, o sofrimento sofre, o sofrimento segue. Né? Uma mente bem desenvolvida, uma mente capacitada, onde quer que ela vá, a felicidade segue aquela mente. Né? Felicidade é uma característica natural daquela mente. Ela não precisa se hipnotizar, ela não precisa se contar uma história para se sentir feliz. Ela não precisa imaginar que o mundo é um lugar legal para se sentir feliz. A realidade é o suficiente. A realidade já é boa. O aqui e agora já é bom para essa pessoa. Né? Então é importante, né? Então, saber, né, dessa forma que a meditação é uma ótima ferramenta, né, para nos capacitar a experienciar a velhice de maneira saudável. Né? Porque se a pessoa consegue meditar, ela consegue estar presente no aqui e agora sem brigar, sem ficar fazer problema com, sei lá, minhas pernas estão doendo, eu estou com impaciência, tá muito chato isso aqui, silêncio, muito tédio, impaciência, preocupação, né? O que é que seja, né? A pessoa é capaz de estar presente e sentir aquilo, e fazer as pazes com aquilo. Né? Também porque a meditação ensina você, né, o que é que na sua mente gera dor e o que é que na sua mente gera bem-estar.
Então você ficar ali olhando, né, e sentindo aquilo, você não tem como você não ter insight, né? Não tem como você não cair a ficha e falar, raiva gera dor, raiva é desagradável. Putz, é óbvio, né? Se você permanece olhando, né, cedo ou tarde você vai se perguntar, por que minha mente não para? Por que eu não consigo parar? O que é que eu estou sentindo? É ansiedade. É pesar. É raiva. É ganância. Né? Aí você, então quer dizer que essa sensação gera dor. Aí se um dia você está se sentindo bem, você senta e sente um estado de paz, né? O que é que eu estava sentindo? Por que eu tive aquela paz? É a sensação de gratidão, é a sensação do bem-querer, é a sensação do desencanto. O desencanto gera paz mental. A paixão agita a mente. A despaixão pacifica a mente. Né? Então você aprende, né? Você vai de novo, sentando em meditação e tendo aquela experiência, né? Aqui está a mente agitada, aqui está a mente pacífica, aqui está a mente agitada pela raiva, aqui está a mente pacificada pelo bem-querer, aqui está a mente agitada pelo desejo, aqui está a mente agitada pelo desencanto, pela equanimidade, digamos assim, né? Isso vai acumulando, né, na sua experiência, né? Então você começa a buscar os estados mentais que geram paz. Você começa a evitar os estados mentais que geram agitação mental. Né? Então você vê a chaga, você vê o pesar que gera a vaidade, por exemplo, automaticamente você enxerga o valor da humildade. Né? Como a humildade traz bem-estar, né? Traz a paz mental. Você enxerga o pesar, né, da ganância, do desejo que queima constantemente, a insatisfação constante, né? Você começa a enxergar o valor da satisfação, de estar satisfeito, saber estar satisfeito. Né? É uma habilidade importante. Né? É um estado mental que as pessoas deveriam saber experienciar. Né? Eu não digo que estar insatisfeito seja um crime, nem um pecado. Mas eu acho até importante saber estar insatisfeito. Por exemplo, sentar em meditação, a mente está sempre agitada, não para. Você deveria estar insatisfeito com isso, o suficiente para persistir, para continuar buscando, continuar melhorando a si mesmo. Né? Mas ao mesmo tempo, você precisa ser capaz de satisfazer-se, saber, ok, está agitado, mas tudo bem. Eu vou aprender a fazer as pazes com isso, com aqui e agora, do jeito que está. Né? Você não precisa gostar do que está experienciando, mas você precisa ser capaz de experienciar aquilo. Né? Você precisa ser capaz de sentir aquilo. Né? Então, não é algo que eu acho que você deveria ficar. Isso você aprende organicamente, sabe? Você insistir em meditar, insistir em sentar em meditação. Com o tempo essas fichas vão caindo. Com o tempo você vai experienciando e a sua intuição vai fazer o serviço, entendeu? Mas além disso você pode estudar também, né? Tentar ler textos, né? Tentar aprender o que é que o Buda disse, o que é que o Buda recomendou, o que é que o Buda elogiava, né? Isso também dá uma boa dica para você, dá um bom ponto de referência, né? Mas não substitui a experiência, viu, gente? O que realmente vai ensinar vocês é a experiência. Porque a leitura ensina só o cérebro. Agora a experiência ensina o coração também, ensina uma vivência que vai mais fundo, né, do que a memória, né, do que é bom, né, o que é bom, o que é ruim, né. A informação fica no nível do cerebral, mas a experiência atravessa, vai mais fundo do que isso. Né. Então aprender a lidar com medo talvez seja um dos grandes segredos para saber envelhecer bem. Né? Aprender a cultivar bons estados mentais e abandonar maus estados mentais também é chave para isso.
Conforme você envelhece, a sua capacidade mental vai diminuindo. E um dos grandes mecanismos que nós temos para bloquear nossas experiências desagradáveis é o cérebro. Então a gente deixa sempre a mente sempre ocupada com alguma história, com alguma preocupação, com alguma música, que é uma forma de bloquear, né, um estado mental que a gente não gosta. Então, conforme o cérebro vai envelhecendo, vai ficando menos capacitado, a memória vai ficando fraca, a capacidade de raciocinar mesmo vai ficando mais fraca, né? O que você nota é as pessoas, o estado mental corriqueiro das pessoas começa a vir à tona, né? Então, algumas pessoas envelhecem e ficam rabugentas. Eu tenho a teoria de que elas já eram rabugentas antes, mas antes elas usavam o cérebro, né, para, bom, eu não posso reclamar porque a pessoa fica brava comigo. Eu estou numa situação social, eu tenho que me comportar dessa forma, né? Então usar o cérebro para tentar, né, bloquear aquilo e mais ou menos ser uma pessoa civil, né? Mas ela vai envelhecendo, aquilo vai enfraquecendo e aquele estado mental que estava ali constantemente, né, rodando ali dentro, né, ele vem à tona, né? Então as pessoas envelhecem e acabam extremamente rabugentas. Algumas pessoas envelhecem e ficam muito tristes, né, deprimidas, né? Uma coisa assim meio triste mesmo, né? O estado mental que estava ali por trás, né, era a tristeza, né, a mágoa. Algumas pessoas envelhecem e ficam extremamente pacíficas e tranquilas. Gostoso de viver entre monges, né, que você vê os monges mais velhos assim, você vê como eles ficaram tranquilamente, assim que você consegue imaginar será que tem que fazer para irritar essa pessoa? O que será? Deve ter alguma coisa nesse mundo que irrita essa pessoa, mas não consigo imaginar o que seja, mas deve ter, né? É interessante ver pessoas assim, sabe? Ah, tem pessoas que envelhecem, né? E o estado mental que vem à tona é a gratidão, é o bem-querer. Né? Então é bom cultivar isso desde já, gente. O velhinho que você vai ser depende do jovem que você é agora, né? Então você cultiva isso desde já, né? Cria amizade com os bons estados mentais e cria aversão pelos estados mentais ruins, né? E cultive os bons estados mentais, né? E faça um esforço para abandonar os maus estados mentais. Agora, quando eu falo crie amizade, crie aversão, isso tem que ser dosado. Você não pode ter tanta aversão ao ponto de não conseguir experienciar aquilo. Você não pode ter tanto desejo ao ponto de ficar mentindo para si mesmo e tentando forçar a sua mente a sentir felicidade, sabe? Tudo isso tem que ser bem equilibrado, você tem que ter uma mente tranquila, uma mente que sabe ter flexibilidade, uma mente que tem elegância. Eu acho que uma mente, eu não sei, para mim a coisa se expressa dessa forma, né? A mente tem que ser elegante, né? Ela não pode ter aversão muito forte, nem desejo muito forte, tem que ser uma coisa flexível e harmoniosa, sabe? É importante não ter aversão extrema, porque senão você não consegue experienciar a si mesmo, né? Exatamente o que acontece quando você senta em meditação agora, né? Você sente a mente não quer aquilo, não quero sentir isso aqui, é muito chato, é muito monótono. Eu quero alguma distração, alguma coisa para eu pensar, sabe? Ela não quer experienciar, gente. Isso é aversão. É aversão, ela não quer estar presente. Provavelmente ela tem uma intuição do que é que ela vai experienciar caso ela esteja presente, né? Então, é alguma ansiedade, é algum pesar, é alguma desejo. Desejo também é algo que queima a mente, né? Então é alguma fome constante, sabe? Uma fome por distração, fome por sons agradáveis, fome por experiências agradáveis, fome por ideias agradáveis, né? É por isso que as pessoas não conseguem largar o celular também, né? O celular também é uma expressão disso, né? A pessoa não consegue. Eu quero alguma coisa agradável para ver, alguma coisa agradável para ouvir, algum assunto interessante para ouvir. Né? Isso é um problema, gente. Isso é um problema, porque um dia vocês não vão conseguir ter acesso a isso. Né?
a experiência do seu corpo vai ficar cada vez pior, né? Quanto mais velho você vai ficando cada vez mais agradável. Ah, algumas coisas que você simplesmente assume, né? Isso é normal, né? Vai desaparecer. Por exemplo, sua capacidade de fazer as coisas, sua capacidade de usar o banheiro, sua capacidade de cozinhar a sua própria refeição, sua capacidade de se locomover, né? Tudo isso vai reduzindo cada vez mais, né? Então você tem que ter coragem, né, de experienciar isso. Você não pode ter medo de experienciar, você não pode ter... Eu não aceito isso em hipótese alguma, né? Não pode ter essa atitude, né? Agora, só antes de terminar, tem uma coisa que ela falou que eu achei muito bacana também, que é saber dar trabalho. Isso é muito bom. Ser como monge, né, é uma das coisas que você aprende também, né? Quando o monge fica doente, né, é dever dos outros monges cuidar dele. É dever dos monges cuidar. E também é dever do monge ser fácil de cuidar, não ser chato, né? Então, às vezes a pessoa quer ajudar muito, fala, não quer dar trabalho, não quer trabalho. Você já está fazendo isso, você está dando trabalho. Porque, entenda, é dever nosso cuidar de você. Se você não se deixa cuidar, você está dando trabalho para nós. A melhor forma para você não dar trabalho é aceite o nosso cuidado. Deixe a gente cuidar de você. É assim que você nos ajuda, né? Quando alguém perguntar, você está passando mal? Fale, está passando mal. Não esconda a verdade com medo de dar trabalho, sabe? Fala a verdade sempre, né? Está passando mal? Está com dor? Fale. Não, estou com dor sim, estou com dor aqui. É um equilíbrio difícil, né? Entre você não ficar resmungando, reclamando à toa, né? E também não ficar impedindo que as pessoas cuidem de você, né? Então é importante, um valor importante, né? Uma coisa que ajuda bastante nisso, né? Entenda, né, que, por exemplo, ter gratidão, ser uma pessoa, como é que chama isso? Que sabe retribuir, tá? Isso é algo valioso, né? Então, por exemplo, se os seus filhos vierem cuidar de você, isso não é um fardo para eles, isso é uma qualidade nobre dos seus filhos. Você deveria ter felicidade em ver isso, sabe? Você deveria ter felicidade em ver que seus filhos têm essa capacidade de gratidão, sensação de honra. Não, esse é meu pai, eu tenho um dever, isso é quem sou eu? Que espécie de pessoa sou eu se eu não cuido do meu pai? Né? Isso não é digno de mim, tem uma questão de honra envolvida, sabe? Questão de gratidão, né? Questão de dever. Então você como idoso, né, deveria entender que agora você está dando oportunidade para essas pessoas expressarem essas qualidades nobres do coração, né? Então você não devia ter vergonha de ser cuidado. Você não devia ter vergonha das pessoas cuidarem de você. Não tenha vergonha de dar trabalho, né? Isso é normal, né? E não é ruim para quem está cuidando de você, muito pelo contrário. Isso é um processo de aprendizado para aquela pessoa. E o fato de ela estar cuidando de você é uma expressão das nobres qualidades que ela possui, né? Então é algo bonito, na verdade. É algo belo, né? Não é algo para ter vergonha, é algo para ter orgulho, né? Falar, olha, que bom essa pessoa, olha que coisa bela. Essa pessoa tem disposição, ela enxerga a importância, né, de ter gratidão, de ter senso de dever, de ter bem-querer, né, de ter amizade, né? E isso é algo bonito, é algo nobre, né? Então, quando um monge fica doente, né, para vencer essa vergonha, assim, de, eu não queria dar trabalho, eu não queria incomodar ninguém, né? Você foca nisso, você fala, olha, que coisa bela, que coisa boa, né? Esses monges têm humildade, esses monges têm gratidão, esses monges têm amizade, eles vêm aqui e cuidam de mim, né? Então você enxerga a beleza neles, né? Enxerga como isso é belo neles, né? Isso eu acho que é uma boa forma, né, de conseguir vencer, né, esse pesar, né, de dar trabalho, não queria dar trabalho, não queria que as pessoas, eu não queria ser um fardo para ninguém, né? Mas olhe pelo outro lado também, né? Você também está sendo uma oportunidade para que as pessoas expressem, né, e cultivem boas qualidades do coração, né? Então, nesse sentido, você na verdade é uma bênção para essas pessoas também, né?
É algo que essas pessoas um dia no futuro vão lembrar e vão sentir orgulho, né? De como eu cuidei bem dos meus pais enquanto eles estavam doentes, como eu estive presente durante todo o processo de envelhecimento dos meus pais, como eu estive presente no momento da morte dos meus pais, eu estava lá, sabe? Esse momento vai ser uma causa de orgulho para eles e de felicidade para eles também, né? Então não tenham vergonha, não tenham medo de envelhecer, gente, não tenham preocupação. É normal. Se vocês forem inteligentes, vai ser até uma coisa que vai deixar vocês mais sábios ainda. Né? E faz parte da vida de todo mundo, né? Faz parte da vida de todo mundo envelhecer e eventualmente morrer. Né? Então é um bom sinal de que você não sabe viver. Se você não consegue fazer as pazes com a ideia do envelhecimento, da ideia da morte, é um bom sinal que você está errado agora. Não é no futuro que você vai estar errado. Você já está errado agora. Aqui e agora você está fazendo algo errado. Aqui e agora você está vivendo errado. Se você está vivendo bem aqui e agora, velhice e morte não é algo tão terrível assim. Não é algo que deveria gerar pânico e pesar tão grande, sabe? Vocês deveriam ser capazes de envelhecer com felicidade e bem-estar. Deveriam ser capazes de morrer com uma maneira pacífica, né? Uma maneira sábia. Tá bom? Então o que eu tenho para dizer é isso. Vocês querem alguma pergunta, alguma coisa? Vocês queiram perguntar? Se não tiver, eu vou responder as perguntas aqui da internet. Qual o nível de interação entre o reino humano e os outros reinos, né, dos fantasmas, dos anjos? Tá? Olha, eu não sei também não, eu não sou muito expert nesse assunto. Não sei até de que forma, qual é o detalhe de como é que um influencia o outro, etc. Não. Mas parece que tem influência sim, né? Um influencia o outro sim. Mas eu tenho a seguinte atitude com relação a esse assunto. É mais útil, né? Pense que é o seguinte, você também tem força própria. Você também é uma força nesse mundo, você também é uma presença nesse mundo. Né? Se a sua presença é forte, essas influências ao redor não são muito importantes, não. Né? As pessoas têm muito medo disso, mas é engraçado porque esse próprio medo enfraquece elas, né? E deixa elas mais expostas a esse tipo de fenômeno. Minha recomendação é o seguinte, não se preocupe. Preocupe-se em ser uma pessoa correta, preocupe-se em ser uma pessoa saudável, uma pessoa de mente firme, uma pessoa de mente saudável e correta. Né? Isso já resolve o problema. O que é que tem ao redor, o que é que tem fantasma, tem anjo, sei lá, problema deles. Cuide da sua vida. O que é que os anjos estão fazendo, problema deles. O que é que os fantasmas estão fazendo, problema deles. Os anjos, mas eu não posso pedir ajuda dos anjos. E que tal você ajudar a si mesmo? Será que não resolve também não? Será eu falando sério, quem tem mais capacidade de ajudar você? Os anjos ou você mesmo? Pense nisso. Eu digo que vocês são muito mais capazes de ajudar a si mesmo do que os anjos. Quem é mais capaz de prejudicar você? Os fantasmas ou você mesmo? Vocês mesmos são seus piores inimigos. Muito mais do que qualquer fantasma, do que qualquer, como é que chama? Olho gordo, encosto, sei lá o que as pessoas... Vocês são piores do que eles, gente. Então, se vocês cuidarem bem de si mesmos, seja lá o que for que exista além do reino humano, não tem muita capacidade de influenciar você. Então, não se preocupe muito. Não. É importante saber que isso existe, porque também isso influencia um pouco a questão de compreensão do mundo, né? A questão da compreensão da morte, compreensão do karma, compreensão da mente. Né? Então é importante saber que isso existe, esses fenômenos estão aí, mas não é útil ficar se preocupando muito a respeito disso, porque só enfraquece você ainda mais e só desperdiça tempo, né? Tempo valioso que você deveria estar investindo em melhorar a si mesmo. Né? A gente poderia comentar o papel do pensamento nos fatores do nobre caminho óctuplo, em especial a resolução correta e o esforço correto.
O pensamento tem um papel ativo no caminho ou ele só é válido quando informado pela sabedoria que vem da meditação? Oh, louco, peraí. Pensamento. Qual é o papel do pensamento? O pensamento ele é uma das expressões de ser, né? De ser humano. Então você tem o seu corpo, por exemplo, né? Então você se expressa, né? Seus desejos se expressam através desse corpo. As suas raivas se expressam através desse corpo, né? Então ele é um foco de atividade, né? O corpo é um foco de atividade, um foco de interação com o mundo. Pensamento também não é muito diferente, é um foco de atividade, é um foco de interação. Né? Então você, o seu eu, digamos assim, se expressa através dos pensamentos. Né? Ele se expressa, ele se manifesta. Né? Então a sua linha de raciocínio, né, manifesta, né, os seus desejos, as suas raivas, os seus medos. Então, da mesma forma, e tudo que você faz, né, com o seu pensamento, com o seu corpo, também realimentam esse tal de eu. Né? Então, o que você faz com o seu corpo condiciona, né, o que o seu eu é. Né? Então, você faz exercício, né? Sei lá, você faz boas ações com o corpo, com a fala, condiciona, né, essa sensação de eu, né? Quem sou eu? Né? Como é que eu existo? Né? Isso é condicionado pelos seus atos, em grande parte. Né? E também é condicionado pelos seus pensamentos. Né? Da mesma forma que o seu eu gera pensamentos, os seus pensamentos condicionam o eu, quem eu sou. Né? Tem muito a ver com como é que eu penso, né? Com que ideias eu tenho, como é que eu enxergo, como é que eu interpreto as coisas. Né? Tudo isso tem a ver com os seus pensamentos. Né? Então, saber pensar com inteligência, né, também é uma ótima ferramenta para melhorar a si mesmo. Né? Então, por exemplo, entender que linhas de pensamento geram raiva, que linhas de raciocínio geram pesar, que linhas de raciocínio gera raiva de si mesmo, sabe? Vergonha de si mesmo. Entender, sabe? Olhar, aprender a ver como é que o seu pensamento funciona e o que é que isso resulta. Então eu penso assim, isso gera vergonha, gera raiva de mim mesmo. Eu penso assim, isso gera bem-estar, gera bem-querer. Né? Então você ficar atento a isso, né? Saber pensar. Né? Então, quando você está com muita raiva, para e pensa, para e olha, será que eu não estou pensando errado? Não? Estou com raiva pra caramba agora, será que eu estou pensando certo? Será que essa raiva não é eu não estou pensando mal, é por isso que eu estou com raiva? Né? Eu estou com medo. Será que não é uma linha de raciocínio que está fazendo eu sentir medo aqui agora? Vamos pensar de forma a gerar coragem. Peraí, para tudo. Vamos pensar de novo, só que agora eu vou pensar para gerar coragem. Sabe? E aprenda a fazer isso. Aprenda a ser dono dos seus pensamentos. Né? Então, de que forma que isso tem a ver com o caminho o nobre óctuplo caminho, né? Que é o caminho que o Buda ensinou para alcançar a iluminação, né? Tem a ver com isso. Né? Então, você quer cultivar a paz mental? Qual é a linha de raciocínio que gera paz mental? Qual é a linha de raciocínio que gera agitação mental? Né? Isso você tem que estudar. Isso você tem que estudar. Se você lendo os ensinamentos do Buda, você tem muitas dicas, né? Ele tem muitas sugestões. Olha, esse tipo de pensamento, aquele tipo de raciocínio, esse tipo de atitude. Né? Então você tem muitas dicas ali. Mas no final das contas você tem que também pegar e olhar para si mesmo, olhar a sua mente funcionando, prestar atenção, como é que eu penso, quando eu penso assim, qual é o resultado? Quando eu penso daquele jeito, qual é o resultado? Sabe, ficar atento a isso, né? E aprender a interferir nesse processo. Aprender a cultivar pensamentos saudáveis, pensamentos que geram inteligência. E abandonar pensamentos que geram burrice. Né? Não pense que pensamentos... Não pense que qualquer forma de raciocínio é inteligente. Né? Lembre-se disso. Né? Raciocínio às vezes está certo, às vezes está errado. Então, só porque eu pensei algo não significa que esteja certo. Lembre-se disso. É importante isso. Lembre-se, aprenda a duvidar de si mesmo. Aprenda a falar, tudo bem, eu acho isso, mas talvez esteja errado. Aquela pessoa fez isso, aquilo, eu vou lá e vou brigar com ela.
Peraí, mas será que eu não entendi mal a situação? Mas tenha disposto a parar e pensar de novo, gente. Tenha flexibilidade nos pensamentos, né? Tem um, talvez, antes de a gente ir embora, a gente vai recitar um sutta que no final vai falar isso. Não preso a ideias fixas. Não preso a ideias fixas, isso é importante, sabe? Então é dessa forma, né, que o pensamento é útil, né? Ele vem tanto de aprender, né, de ter estudado os ensinamentos do Buda e ter saber o que tipo de raciocínio o Buda usa, e os grandes mestres também, né? Não só o Buda, mas também é muito bom ler biografias para você adquirir, né, a forma de pensar daquela pessoa, né? Aquela pessoa pensa assim, na situação X, como é que ela fez, como é que ela encarou a situação, né? Você lendo, né, você ouvindo falar, você adquire, né, esses pensamentos também, né? Mas além disso, também tem que ter a sua própria experiência, também tem que também olhar para si mesmo e experienciar, né? Experimentar. Experimenta pensar assim. Agora eu estou com vontade de fazer algo errado. Eu quero fazer algo, eu sei que é ruim, mas eu quero fazer. Se eu pensar dessa forma, essa vontade passa, e se eu mudar o pensamento, se eu pensar dessa forma, o que acontece se pensar assim? E se eu pensar daquele jeito, o que acontece? Tá? Tem que tentar, você tem que experienciar isso aí, você tem que experimentar com isso. Tá? Aprender a usar o seu raciocínio de forma inteligente. No caso de Vipassana, sabemos que há um descontentamento, um medo sendo o quarto ou quinto fator. Também sabemos que isso pode não ser do Buda. Eu acho que no isolamento, essa aversão ao mundo. Nossa, uma pergunta muito confusa, eu não sei o que esse cara está perguntando. Eu acho que ajuda o isolamento, essa aversão ao mundo. Pergunta meio confusa, não sei exatamente o que a pessoa está perguntando, mas parece que é com relação a, a ter. É preciso ter aversão ao mundo para poder praticar meditação, porque senão o mundo gera muitas distrações, etc. Né? É preciso um equilíbrio. De novo, a mesma coisa, né? Você precisa de um equilíbrio. Você não pode nem ter muita aversão ao mundo, ao ponto de não conseguir estar presente, né? Mas você também tem que estar bem ciente, né, das limitações que o mundo tem, né? As limitações que o mundo oferece, para você poder conseguir, né, soltar do mundo, né, e focar na mente. Né? Se você está totalmente encantado pelo mundo, pelas cores, pelos sons, pelos prazeres que o mundo oferece, é difícil você conseguir convencer a mente a voltar para si mesma. Né? Então, o que você pode fazer nesse caso é você refletir sobre as limitações do mundo. Por mais que, por exemplo, os sons são agradáveis, mas o meu ouvido é impermanente. Eu posso ficar surdo a qualquer momento. E aí? Esse apego aos sons, um dia eu vou ter que abandonar. Um dia meu corpo vai morrer. Esse corpo vai morrer. Então eu não, minhas orelhas vão parar de funcionar. Então é bom você ser capaz de ter flexibilidade, sabe? Ok, eu consigo ser feliz ouvindo sons, mas eu também preciso aprender a ser feliz em silêncio. Eu consigo ser feliz vendo imagens agradáveis, mas eu preciso aprender a ser feliz com os olhos fechados. Eu preciso, sabe? Por isso que a meditação é feita dessa forma, né? Então a gente vai procurar um lugar pacífico, um lugar sem distrações, fecha os olhos e foca para dentro, né? Ensina a mente a estar bem ali, né? Consigo mesma, fazer as pazes consigo mesma, né? Agora, existe também o oposto, né? As pessoas ficam tão pacíficas aqui dentro, né? Que elas não querem mais ouvir mais nada, não querem falar com ninguém. Isso também ocorre muito, né? Os monges sofrem muito disso também. Eu confesso que eu tenho um pouco desse problema. Já foi pior, agora está até um pouco melhor agora, mas já fui bem pior que isso. Então, quando você alcança aqui, você fala, pô, eu não quero mais nada, eu só quero isso aqui. Não quero mais comer, eu não quero mais. Não quero falar com ninguém. Teve uma época que eu ficava tanto tempo em silêncio, né, na minha cabana. Eu tinha uma cabaninha assim no mosteiro, que nem aqui, né? Era bem parecido assim.
Eu ficava tanto tempo em silêncio que quando eu tinha que falar, eu não conseguia falar que mais que 10 minutos. Minha voz ficava rouca. Então eu não falava, passava assim semanas sem falar com ninguém. Assim, total silêncio. E tava tranquilíssimo. Assim. E aí você começa a ficar irritado, né? Quando tem que fazer alguma coisa, tem que ir em tal lugar, eu não queria mais lugar nenhum. Aí pediam pra eu ir no lugar, no tal, ia ter um evento em tal local, eu queria que euisse junto, eu não queria ir de jeito nenhum. Eu ficava assim com muita aversão aí e tudo mais. Mas então isso ocorre também, né? Você tem que achar um meio termo, né? Você não pode nem ter muito apego ao mundo, mas não pode ter muita aversão a ele. Tem que ter aversão suficiente para conseguir fazer com que a mente volte para si mesma e encontre bem-estar ali, né? Ensinar a mente a estar consigo mesma. Né? Agora, eu como monge também sugiro vocês terem aversão suficiente ao mundo para se preocuparem em não mais voltar aqui. Ter essa preocupação. Como é que eu faço para não mais voltar, cair nessa armadilha? Como é que eu faço para não mais nascer nesse mundo? Eu recomendo, não é obrigatório, eu recomendo, é uma opinião minha. Né? Eu acho que o Buda também falava assim. O Buda ensinava, na verdade, o Buda não ensinava tanto assim a fazer as pazes com o mundo. Fazer as pazes com o mundo é apenas um estágio para você poder transcender o mundo. Era isso que o Buda realmente ensinava. Ele ensinava a transcender isso, né? Atravessar, ir além. Ele usava o símile de um rio, né? A pessoa que atravessou o rio, alcançou a margem segura. Né? Ele tratava muito do assunto como uma travessia. Né? Não com um estar presente. O estar presente é um estágio. Né? Você aprender a estar presente no mundo, em paz, você consegue focar a mente. Com a mente focada, você consegue conhecer a mente. Conhecendo a mente, você consegue libertar a mente. Então, é algo que culmina, né, em libertação, culmina em ir além, transcender. Né? Então, um estágio importante é saber fazer as pazes com o mundo. Né? Mas eu acho que é bom ter um pouquinho de aversão ainda, sabe? Mesmo fazendo as pazes com o mundo, mas não tão em paz ao ponto de não se preocupar em ir além, sabe? Eu acho que a atitude saudável me parece ser essa. Né? Ok, gente, mais uma pergunta? Mais uma coisa? Um comentário? Mas se eu prestar atenção no som da natureza em vez da respiração, você acha que é uma boa ideia? É bom, mas pense que o som da natureza ele nem sempre vai estar ali. E ele também ele distrai um pouco também. Né? Ele traz um certo nível de paz. Ela pode ser um bom pontapé inicial, sabe? Você traz um certo nível de paz, mas aí depois leva para a respiração. A respiração é importante, ela não é só uma questão de ser um foco, ela tem um significado importante. A respiração, a certo ponto, ela funciona como um espelho da mente, sabe? Você está olhando para a respiração, ela espelha a mente. Então, se você está, é que nem, sei lá, eu quero que você olhe para a mente, né? Suponho eu quero que você olhe para aquele carro ali, né? Olha para aquela árvore, né? Agora olhe para o tronco da árvore. Aí você já está quase olhando para o carro, sabe? Então quando você está olhando para a respiração, você está quase olhando para a mente, quase diretamente na cara da mente já, sabe? Está bem ali, pertinho só. Você simplesmente conseguir, é como se você tirar a respiração da frente, a mente está ali, ela está bem na sua cara. Então é um objeto de meditação muito interessante, né? Mas você pode sim usar o som do ambiente, se for um ambiente agradável, que traz bem-estar, então aí fica mais fácil estar presente. Né? Quando você sente bem-estar, estar presente é fácil. E aí, ok, tá presente, estou bem, estou tranquilo, beleza, respiração. Volta a atenção à respiração. Mas funciona também, você pode ser uma continuidade, você começa com sons do ambiente e aí leva para a respiração e segue em frente. Pode ser sim. Mais uma coisa, gente? Então vamos embora.
sambuddho bhagava Buddham bhagavantam abhivade Swakato bhagavata dhammo dhammam namasam Supatipano bhagavato savaka sangho sangham namam